Mas olha só, eu acho que as pessoas começam a ficar com medo e te resgatam essa emoção aí dos investimentos, além só do controle emocional, é porque eles não têm a clássica reserva de emergência. Aí o Uhum. cara, sei lá, ele só tem R$ 5.000, é os únicos R$ 5.000 que ele tem, sei lá, do seguro-desemprego, ele vai lá e compra uma ação porque ele ouviu alguém falar que essa ação vai dobrar. Então ele é obrigado, você diz, a É, resgatar. aí ele, tipo assim, ele compra a ação de 5 vira 4.000, ele entra em desespero, fala assim, caramba, 20% do meu dinheiro que eu tenho pra sobreviver foi pro saco, vou resgatar. Eu diria que isso aí não é só com ações, porque quando o mercado tá mal mesmo, tá tudo caindo. A ação tá caindo, o fundo imobiliário tá caindo. Se você pega, por exemplo, até na renda fixa, tirando aquilo que é pós-fixado, um Tesouro Selic da vida, você pega os títulos de longo prazo, IPCA+, estão caindo também. A taxa tá subindo, o preço deles acaba caindo. E eu gosto muito daqueles gráficos que mostram o quanto o mercado é vencedor no longo prazo, Uhum. principalmente o mercado americano, né? Você pega lá aquele gráfico de 200 anos da bolsa, a bolsa dá um pau nos bonds, nos bills, né, que são a renda fixa nos Estados Unidos, também dá um pau no ouro. Só que aquilo engana um pouco o investidor, porque a trajetória do mercado não é a trajetória do investidor. Igual a trajetória do fundo de investimento do Peter Lynch, não é a trajetória do cotista. Então não adianta você escolher um veículo que é um baita vencedor no longo prazo se você não conseguir se manter investidor por esse longo prazo. E esse é um ponto muito importante. Há pouco tempo eu li, a gente até fez um episódio lá no Sócios do Psicologia Financeira, do Baita Morgan livro. Housel. E lá ele conta a história de um cara que era faxineiro e frentista nos Estados Unidos, que se o pessoal for buscar na Wikipédia, James Reed, James Ronald Reed, vai aparecer lá que era um filantropo, faxineiro e frentista americano. Porque apesar de ser faxineiro, esse cara começou a investir, investiu durante muito tempo e morreu com 92 anos. Na época ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio. Aí deixou uma parte para enteados, uma parte para a biblioteca da cidade, outra para um hospital. E aí foram procurar porque que esse cara tinha 8 milhões. Será que ele ganhou na loteria e não contou pra ninguém? Aí foram ver, não. Ele só investiu durante muito e muito tempo. Mostrando o quanto o comportamental é importante. Porque várias outras pessoas teriam habilidades técnicas para investir melhor do que ele. O Morgan House, ele brilhantemente compara o James Reed com um cara chamado Richard Fusconi, que era um cara que era um executivo, saiu na Forbes, tinha formação nas universidades da Ivy League americana. Devia ter mais O cara poder ficou, aquisitivo. ficou muito rico esse cara, só que ele quebrou em 2008. Por quê? Ele tinha a parte técnica, só que. E ele não quebrou porque estava na bolsa, por exemplo. Ele foi refinanciar a casa, fazer uma hipoteca, e aí o preço do juro subiu demais, né? O preço do dinheiro durante aquela fase, e ele acabou quebrando. Então um cara tinha toda a parte técnica, mas ele não teve o comportamental. Enquanto o outro, por mais que não tivesse a parte técnica no começo, adquiriu um pouco ao longo da vida, com muito tempo de investimento, mas ele tinha o comportamento adequado. E essa é uma das coisas que eu acho muito bonitas no mercado financeiro. Porque você não vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Você não vai ver um faxineiro construindo um prédio melhor do que um engenheiro. Mas você pode ver um faxineiro com habilidade comportamental adequada, com resultado de longo prazo, melhor do que de um economista, de um executivo. Desde que ele se mantenha no mercado durante bastante tempo. Então, o que eu acho que o pessoal em casa tem que conseguir fazer é dar um jeito de se manter investidor pelo maior prazo possível. E pensando nisso, né, você falou do dividendo, é uma coisa muito interessante que é uma cachaçinha do investidor, né? Se tá caindo lá a cada período, fundo imobiliário todo mês, por exemplo, por mais que a cota esteja caindo, o cara se mantém motivado porque ele vê a recompensa aparecendo. Sim. Ele vê, nossa, agora eu consigo comprar esse fluxo de caixa por um preço ainda mais baixo. Isso mantém um cara investidor Sim. por longo prazo. Deixa eu defender a hipótese do Perini aqui. O Perini basicamente diz o seguinte, cara, muitas vezes o comportamento ele é mais decisivo do que o conhecimento técnico para o investidor. Uhum. Então, é comum você ver alguém que não sabe nada, mas deixou de investir para sempre, chega lá no final e descobre que tem muita grana. E pessoas são metidas inteligentes, querem fazer um monte de coisa e fazem besteira, né? Então, o Perini contou o caso do Ronald Reed. Esse cara, ele é um cara que ele foi do exército, ele lutou, ele foi faxineiro, mecânico, foi zelador. Aí o cara morreu lá com 95 anos, descobriram que o cara tinha 8 milhões de dólares. 92. Isso. 92? E aí descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares guardados. O cara que foi zelador, ele trabalhou em coisas onde o salário médio é muito baixo, muito abaixo da média. Sim. E o cara tem um dinheiro que a maioria não tem, né? E ele não era um cara então que sabia fazer dinheiro. Ele não era um cara. Ele é um cara que sabia gerenciar dinheiro, no máximo, e tinha um bom comportamento. Aí você tem um outro cara chamado Jesse Livermore. O Jesse Livermore, ele tem uma história fantástica. Com 14 anos de idade, o cara saiu de casa. Com 5 dólares. Imagina o cara com 5 dólares saindo de casa com 14 anos de idade. Aí esse cara virou um trader. O cara era muito bom, muito inteligente. Esse cara
com 30 anos de idade, ele tinha quase 3 milhões de dólares, que a valor de hoje deve trazer algo próximo de 30 milhões de dólares. Aí veio a crise de 29. Aí em 28 ele apostou contra a crise de 29, né? Ou seja, apostou ao contrário. Ele transformou esse dinheiro em mais de 100 milhões de dólares. Ele virou um dos homens mais ricos da época. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro, perdeu. Ganhou dinheiro, perdeu. 4 vezes na história ele ficou multimilionário e perdeu. Aí no final da vida, o que aconteceu? O cara tava sem dinheiro nenhum, ficou em depressão e se matou. O cara que sabia fazer dinheiro, sabia investir, mas no final das contas, cara, não teve o comportamento para poder gerenciar isso. E tem um outro cara também. Tem outro cara que chama Sami, era um cantor. O cara, pô, incrível, artista incrível, ficou super famoso lá na década de 40, 50. O cara ganhava $1 milhão, às vezes por turnê, numa época onde, pois, aqui valia muito mais. Esse cara era muito famoso, muito rico. Cara, ficou super admirado por todo mundo. Aí chega uma hora que ele precisava fazer uma cirurgia, que ele estava com um tumor no pescoço. Nas cordas vocais, será? E aí ele precisaria fazer cirurgia sob o risco de perder ou alterar as cordas vocais. E ele ganhava dinheiro com isso. Ele pensou assim, não posso fazer isso. Porque se der algum problema, esse é o meu ganha-pão. E ele não tinha nenhum dinheiro guardado. Nossa. E aí, esse cara não fez a cirurgia, passou um tempo e ele morreu por causa da cirurgia que ele não fez. E ele não fez a cirurgia porque ele não tinha dinheiro para poder correr esse risco, digamos assim, de se curar. Então o que a gente vê em comum dessas histórias? Bicho, cada um era bom no negócio. No final das contas, quem se deu melhor foi o cara que tinha um bom comportamento com o dinheiro. Então o bom comportamento, cara, eu acho que é o que geralmente falta para os investidores, seja aqueles com muito conhecimento ou com pouco conhecimento. Então você vê um monte de gente que às vezes não fala bonito, mas tá lá todo mês investindo. E aí quando eu olho para alguém que quer ser um investidor por toda a vida, a gente precisa gerar algum tipo de estímulo para que essa pessoa se instigue a manter um bom comportamento no tempo. E aí o que eu descobri que gera esses pequenos estímulos são os dividendos. Não é assim como o Leandro. Eu também não acho que dividendo, tecnicamente falando, é a coisa que mais vai te enriquecer. Pelo contrário, você vai tirar do preço da ação e muitas vezes é melhor que a empresa reinvista nela mesma. O ROI vai ser maior. Eu lembro do Facebook lá com ROI de 25% e fala, não, reinveste nele mesmo. Vai pagar dividendo por quê? Para eu comprar tesouro direto? Para eu comprar um fundo imobiliário que é um bom investimento, pagando 13%, 14% de yield? Não, cara, eu quero que você invista. Só que no final das contas, o dividendo tem um efeito psicológico. Toda vez que ele cai na conta, é um estímulo para você e te incentiva a continuar, ativa coisa no seu cérebro. Né? Mas você acha que é possível substituir a dopamina de comprar alguma coisa, tipo, gastar dinheiro com tipo, gastar o dinheiro comprando uma ação e recebendo uma parada? Porque assim, hoje a galera também, eu acho que ela não consegue ter o racional de investir o dinheiro e ganhar o seu dividendo, porque ela tem uma cabeça talvez muito consumista. Às vezes ela quer a satisfação de comprar alguma coisa. O que vocês acham? Se pega aquele livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Ele fala que você não consegue acabar com o hábito. Ele coloca que o hábito ele tem 3 fases, né? É uma deixa, por exemplo, receber o pagamento mensal, uma rotina, aí você vai andar no shopping para consumir alguma coisa, e a recompensa, que é se sentir bem com aquilo, né? Os hormônios da felicidade lá entram no seu cérebro porque você foi e gastou. Então ele fala que a deixa você não consegue eliminar, mas você consegue mexer nessa rotina, a ponto de ativar a mesma recompensa, você se sentir feliz no final. Então no livro ele dá o exemplo de uma pessoa que fuma e substitui aquilo por exercício, por academia, por exemplo. E aí ele até mostra como a mudança de alguns hábitos muda a vida toda. Ele chama aquilo de hábitos angulares, né? Porque o cara começa a se exercitar. Então, porque ele se exercita, ele come melhor. Porque ele se exercita e come melhor, ele emagrece. Aí ele fica com uma autoestima mais elevada. E ele se veste melhor por conta disso, porque ele está se sentindo mais bonito. Aí na empresa o pessoal olha para ele de outra forma, ele é promovido. Então, uma pequena mudança é uma alavanca para mudar a sua vida inteira. E eu acho que investir é isso também. Então dá para você mexer nessa parte da rotina. Se você recebe, gasta tudo e se sente feliz, agora você pode receber. Continua gastando, mas uma parte da rotina, investe no começo do mês e se sente feliz. Ao ver aquele patrimônio crescendo, mas para isso o mercado tem que colaborar, nem sempre ele colabora. Ou ao ver aquilo começando a gerar um fluxo de caixa para você. Como é o caso do dividendo, que é a defesa do Thiago, dessa tese que ele falou, olha, o dividendo é interessante por isso. Mas eu não acho que é só por isso que o dividendo é interessante, porque até citando o exemplo do Mark Zuckerberg, será que ele teria enfiado bilhões de dólares no metaverso se ele tivesse menos dinheiro em caixa? Porque o Peter Lynch fala isso, ele fala que a empresa que tem muito dinheiro tem uma tendência muito grande a desperdiçar esse dinheiro.
Nós já fizemos isso aqui. Se a gente tivesse menos dinheiro, teria feito menos projetos errados, às vezes. Sim. Então, hoje eu penso, ó, é bom distribuir alguma coisa, porque se você tem uma escassez, entre aspas, de caixa, sempre há escassez, né? Porque não tem dinheiro infinito. Mas se você tem menos recursos, você escolhe priorizar aquilo que é mais interessante para a empresa e não tentar abraçar o mundo com aquilo. Como o Zuckerberg tinha muito caixa, ele foi nessa aventura. Acho que se tivesse menos caixa, talvez não tivesse ido. E teria sido melhor pro Facebook nesse episódio específico. Não dá pra generalizar que vai ser sempre assim. Eficiência é igual papel higiênico, né? Quanto menos papel higiênico tem no banheiro, mais eficiente. Não é? Mas não é. Que analogia elegante, cara. Não adianta. Não, mas foi boa essa, Mas não é realmente. incrível? Quando, cara, você Ou chega lá e senão fala, não vai "Putz, ficar perfeito. cadê o papel?" Cara, você dobra ele umas 50 O vezes. negócio vira um origami. Não é? Você faz um origami de papel higiênico e funciona. É igual dinheiro. Se você tem um pouco de dinheiro, você vai fazer a mesma coisa com